Nas Escrituras, as promessas e o propósito de Deus estão tudo sincronizados. Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O profeta Isaías, em 740, 780 a.C., profetizou no capítulo 44 do livro de Isaías: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo: também a Jerusalém tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías 44, verso 28. O interessante é que o Império Babilônico ainda não havia destruído o templo. Era o período dos assírios, e Deus revela a Isaías o nome de Ciro, que nem havia nascido e seria no futuro um dos reis da Pérsia. Como Paulo disse aos Romanos: Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus é tremendo. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos dar continuidade. Hoje vamos falar do verso 25 de Daniel, capítulo 9. Não esqueça de ver o vídeo anterior. O livro de Daniel é um ponto de partida para entendermos os acontecimentos futuros e tem conexão com o Apocalipse e o sermão profético de Jesus e muito mais. Se quiser, anote, pois este assunto, 70 semanas, é difícil de entender, tem que ver várias vezes, mas a Escritura é bem clara. Nestas passagens, revela muitas coisas. Daniel estava orando e buscando resposta da situação de Israel. Daniel relatou uma profecia de Jeremias, e nas contas dele estava no final dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. E já era no domínio persa, rei Dário, no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 2. Em sequência, é revelado as 70 semanas proféticas e hoje vamos para o verso 25, que está assim, preste atenção. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, versículo 25. O início da contagem, a data exata, é um pouco complexo. Na época era o calendário judaico. Os meses do calendário judaico alternam entre 29 e 30 dias. Isso resultava em um ano mais curto que o nosso. No caso, com 354 dias, a cada 3 anos, aproximadamente um mês extra de 29 dias, o mês chamado Veadar, era acrescentado entre Adar e Nisan. O nome babilônico do primeiro mês do ano era Nisan, e os nomes babilônicos dos meses aparecem nos livros do Antigo Testamento. Calendário juliano. No período do nascimento de Jesus, foi organizado por Sosígenes de Alexandria, no ano 46 a.C., que deve o seu nome a uma homenagem a Júlio César, na qualidade de pontífice máximo da República Romana. Ok? Então é interessante entendermos assim os calendários para a gente compreender um pouco aí as 70 semanas. Calendário gregoriano. Em 526 d.C., Dionísio elaborou um novo calendário, que é o que nós usamos hoje. Ele elaborou novo calendário, mas enganou-se nos cálculos, resultando um atraso de 5 anos. O ano 29 do atual calendário corresponde ao 33 do calendário corrigido. Mediante estes erros e diferenças, não nos permite um tratamento minucioso deste ponto. Mas o importante é que temos o período. Esse período iniciou-se em 445 a.C. por Artaxerxes Longimano. Está relatado no capítulo 2 de Neemias, de acordo com a profecia, no fim dos 49 anos, que é 7 semanas, a cidade de Jerusalém foi reconstruída
ano 396 a.C., houve dois decretos ligados, um embelezamento do templo e restauração do culto em 457 a.C., Esdras capítulo 7, e outro da reconstrução dos muros a cargo de Neemias em 445 a.C., não conta como início a restauração do templo em Esdras, ainda que foi um pouco antes, pois a profecia diz que a partir da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, e não menciona o templo, embora o propósito de Deus foi primeiro o templo e restaurar o culto. Porém, nós vemos no livro do profeta Ageu, a narração é imediata para Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Ao calcular os anos de 445 a.C., deve notar que faltam alguns anos devido à diferença de dias entre o calendário juliano e o nosso calendário. Enfim, o interessante é que o período está bem próximo, é difícil dar exato, pois os tipos de calendários não permitem ter exatidão. O importante é que tudo se cumpriu. Temos que entender as 70 semanas proféticas. Uma semana profética são 7 anos. 70 semanas estão determinadas, 490 anos. As 70 semanas estão divididas em 3 grupos. Primeiro grupo, de 7 semanas, 49 anos. Segundo, de 62 semanas, 434 anos. Terceiro, de 1 semana, 7 anos. Vamos em partes do texto. 7 semanas, Deus enviou resposta para restaurar Jerusalém, que iniciou-se em 445 a.C., a partir do decreto de Neemias, capítulo 2. 7 semanas, ou seja, 49 anos. O templo de Zorobabel foi edificado um pouco antes. Está no livro de Esdras, que denomina-se o segundo templo, e completou-se em 396 a.C. A cidade, os muros, foi reconstruída e o templo em atividade. E 62 semanas. E 62 semanas será o aparecimento do Messias. Total de 434 anos. Na sequência fica assim: 7 semanas, 49 anos o templo, mais 62 semanas, 434 anos, manifestação de Jesus. Um total de 483 anos. Jesus realizou a parte mais crucial em vida, morte e ressurreição, que completou as 69 semanas, ou seja, o primeiro e o segundo grupo de semanas se cumpriu, abrindo espaço para o tempo dos gentios, que findará na sua volta no final da última semana, e aí será completo as 70 semanas. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quem for arrebatado não passará pela morte, e quem ressuscitar também é vitorioso. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. 1 Coríntios 15, 54 e 56. Ou seja, no início da expedição do decreto de reconstrução, o templo e Jerusalém já estariam restaurados no fim dos 49 anos. Temos que entender que as 70 semanas reveladas a Daniel é um período para o povo de Israel. Teve o cumprimento até a 69ª semana. Abre aspas. Lembramos o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é 490 anos. E sobre a tua cidade santa, é bem claro que não cumpriu totalmente. Ainda Deus não reuniu os escolhidos, 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, que terão uma atividade específica na volta de Jesus. Não estou dizendo que só serão salvos os 144 mil israelenses. E também as 2 testemunhas terão uma missão importante. Tudo está em Apocalipse, porém tem que se cumprir. Por isto é bem claro. O verso 24 está escrito que ao completar os 490 anos proféticos, ou seja, 70 semanas, Israel será restaurado. O primeiro ponto de peso, que é muito importante, é Israel, que foi estabelecida em 1948 como nação, como está em Ezequiel.
agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome. Ezequiel 39, 25. E continuando, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espantes. Ezequiel 39, 26. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos. Versículo 27. Agora, olha o 28, que interessante, ou melhor, o 29. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Creio que esse derramamento primeiro será sobre os 144 mil, que terão a missão de anunciar a glória e o poder de Deus. Agora, falta ser restaurado vida espiritual em Cristo, na sua volta. Então, Israel volta a ser restaurado, a vida espiritual. E para os salvos em Jesus, esta última semana que ficou pendente, sabemos que tem 4 correntes escatológicas de interpretação. Eu creio no arrebatamento antes dos 7 anos, dessa última semana, ou até a metade dos 7 anos. E mais, creio que a igreja não suporta a grande tribulação. Por isto, não passará por este evento. Tópico 3. Rua e muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Só ler o livro de Neemias, capítulo 4, 16 a 23, está escrito a luta que foi para edificar os muros, e que o povo trabalhava com espada em uma das mãos e ferramenta na outra mão. Tempos angustiosos. No próximo vídeo será o verso 26. Não esqueça de ver os anteriores. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.